Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu, ou melhor, estamos nós, eu e a minha irmã Verônica, para dar continuidade ao estudo do livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que tem como título Jesus e Amor. E eu vou passar a palavra para minha irmã. Boa tarde. Como sempre, nós vamos iniciar contando uma história. E a história tem o título de A Luz que Permanecia Acesa. Em uma pequena comunidade, havia um homem solitário, marcado por mágoas e dificuldades de convivência. A enfermidade o levou ao isolamento, aprofundando sua dor interior. Todas as noites, porém, ao olhar pela janela, algo lhe trazia consolo. Na casa em frente, uma pequena luz permanecia acesa, serena, como se dissesse silenciosamente: você não está só. Quando recuperou a saúde, decidiu conhecer a origem daquela luz. Uma senhora humilde lhe explicou com doçura: acendo essa luz, lembrando os ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou o amor, que o amor é presença silenciosa e caridade sem testemunhas. Tocado, o homem voltou para casa disposto a mudar. Não se transformou de imediato, obviamente, mas iniciou a reforma íntima, vigiando pensamentos e praticando pequenos gestos de bondade. Assim compreendeu que amar é iluminar o caminho do outro, mesmo sem ser visto, confiando que nenhuma luz acesa no bem se perde. Linda história, né? E é sobre isso que essa lição de Jesus e amor vai ser tratada agora. Porque nós sabemos que Jesus, ele viveu em total sintonia com Deus, sem perder a humanidade. Ele era 24 horas conectado com Deus. E, por isso, ele sempre foi o exemplo vivo, o único modelo e guia, o exemplo de completo equilíbrio, amor e coerência que a Terra conheceu. Verônica, posso falar uma coisa? Sim. Então, e é por isso que ele dizia que ele, Deus, eu e o Pai somos um só. Que muitas vezes as pessoas achavam que ele estava afirmando ser Deus. Mas não é, era essa completa unidade de pensamento, de sentimento que ele tinha com o Pai. Então, e ele, lembrando, né, ele não se curvou às injustiças, nem às aparências de uma sociedade ainda imperfeita, como é até hoje, né? Ele teve a coragem de prosseguir, ele teve coragem de defender o bem. Ele, em momento algum, usou de ignorância, ele usou de violência para se fazer entender. Ele foi sereno diante das dificuldades e alegria nas atitudes corretas. Então, ele exemplificou o tempo todo, nos ensinando, nos mostrando como nós devemos agir aqui na Terra. E, infelizmente, nós ainda nos deixamos inflamar pela ignorância do nosso próximo. E aí a gente revida, a gente fica bravo, a gente fica de mal e fugindo de todos esses conceitos tão lindos que Jesus veio exemplificar. E é nesse momento que nós temos que parar, encher a boca d'água, como Chico, né, nos ensinou, ou então contar até 1000 e, no momento oportuno, a gente tentar dialogar, tentar nos fazer entender, porque as interpretações são tão disparatadas, né? A gente fala A, a pessoa entende B, e às vezes nem quer ouvir, na verdade, a nossa ideia, o que nós verdadeiramente queremos dizer com a nossa fala. Então, nesse mundo de muita violência onde nós nos encontramos, e lá atrás não era diferente, ele ensinou que o amor é o verdadeiro caminho. E nós sabemos que hoje o único remédio, o único caminho é o amor.
E para isso, a gente tem que aprender a perdoar. O perdão é o único remédio que cura as dores da alma. Não tem outro, não tem outro. E aí é difícil perdoar? Nossa, como é difícil. E a gente fala de um perdão simples. O outro que nos magoou, o outro que falou uma besteira com a gente, o outro que até bateu no nosso carro e não quis pagar o conserto. Aqui nós estamos falando de um perdão e nós vemos uma sociedade tão, parece que sem humanidade mesmo, né? Num estupro, né? Num assassinato, com requinte de maldade. Eu só queria fazer um adendo aqui, que às vezes as pessoas acham que perdoar é esquecer. E eu costumo dizer o seguinte, perdoar não é ficar com amnésia, não. A gente vai sempre lembrar do que nos aconteceu. Agora, o que é o perdão? De uma forma bem simplista, que Jesus ensinou. É não guardar mágoa, não querer se vingar do próximo. Ele te fez o mal, né? Realmente te magoou? Ok, a gente não vai esquecer aquilo de uma hora para outra. Pelo menos, talvez a gente esqueça ao longo do tempo. Às vezes a gente precisa até das múltiplas existências, até chegar o momento em que realmente aquilo ficou totalmente para trás. Agora, perdoar então, é quando a gente perdoa, quando a gente percebe. Eu costumo dizer assim, Verônica, quando é que eu sei que eu perdoei? Quando o meu coração não bate. Quando eu lembro do episódio e foi como se eu estivesse vendo um filme que passou na minha vida. Isso é uma forma da gente identificar dentro da gente se nós perdoamos. E também se eu não estou nutrindo um sentimento de vingança. E quando a gente pede a Jesus, né? Jesus, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar. O que Jesus faz? Ele não apaga da nossa mente aquilo que está nos incomodando, que está nos adoecendo. Ele nos coloca diante daquele agressor, né? E quando a gente olha para trás e vê a nossa existência, obviamente, algumas pessoas nos feriram, como nós já ferimos pessoas, e as experiências que nós tivemos depois que adentramos na doutrina espírita, foi de que realmente esse exercício do perdão, ele só se faz presente nas nossas vidas, a gente só consegue sanar essas mágoas, fazer o que a Penha realmente falou, que é isso que eu percebo em mim, em algumas situações que eu já vivi e que hoje também sinto isso, né? Como se o meu coração estivesse em paz. Já não tenho taquicardia. Antigamente eu sentia que a minha vista ficava nublada. Talvez vocês se identifiquem com o que eu estou falando. Então, foi através da doutrina espírita, com esse conhecimento, esse discernimento, que eu, junto com a minha mãe, né, sempre me ajudando, companheiros da casa espírita, que sempre também me apoiaram em muitos momentos difíceis, é que eu consegui, né? E Jesus me colocou para trabalhar com essas pessoas, me colocou pertinho dessas pessoas. Na hora eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E hoje eu agradeço, porque realmente, né, nada como você estar diante daquele que te agrediu, que te ofendeu, que te magoou, para você fazer esse teste mesmo, exercitar o amor, né, presencial, não online, né? E é isso. Então, e muitas vezes esse ofensor está dentro da nossa casa. Sim. Na forma de um marido difícil, Sim. Na forma de um filho revoltado, e que nós precisamos ter muito equilíbrio para também não passar a mão na cabeça. Sim. Né? Porque se nós estamos convivendo com essas pessoas, nós vamos fazer uma autoanálise, porque também não são só eles que têm dificuldade, nós também temos, mas nós estamos juntos para que nós nos reeduquemos. Então viemos juntos porque nós temos comprometimento com essas almas. Assim como eles têm conosco, nós temos com eles. Né? E a nossa família, nosso seio familiar, é onde nós encontramos amigos, inimigos. São aonde nós vamos realizar um caminho realmente de oportunidades, de amor, de perdão. É a pedagogia divina, né? Exatamente. Jesus é um pedagogo que não passa a mão na cabeça da gente. Não, mas é verdade, Verônica.
né? Sim. Ele não é aquela criatura, não foi e continua não sendo aquela pessoa que diz, não, tá tudo bem, né? Não, ele vai dizer assim, olha, volta e refaça a sua caminhada. E até tem uma passagem muito bonita que diz, né, perdoar enquanto estamos a caminho. Porque o que quer dizer isso? Enquanto estamos aqui. Porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. Podemos desencarnar amanhã, podemos desencarnar hoje à noite. Né? Daqui a um segundo. Daqui a um segundo. E se a gente não é capaz de pedir desculpas e de fazer essa autoanálise de quem eu sou, o que eu faço, a gente perde uma oportunidade sublime, né, de evoluir. E é tão possível a gente realizar uma grande parte dessa programação de vida nossa, que obviamente não quero fazer nenhuma comparação entre nós e o Chico Xavier. Mas Chico exemplificou e através dele ele nos ensinou também, né? Como colocar esse amor em ação. E aí eu fui pegar uma história dele para contar aqui, para ilustrar. Então diz que ele um dia foi procurado por uma senhora muito aflita. Ela contou uma história daquelas assim, da gente se desesperar. Gente, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa? Mas o Chico apenas ouviu. Ele ouviu, deixou ela chorar, deixou ela desabafar bastante. E no final, Chico não julgou. Chico não pediu explicações, não explicou nada, não deu não deu um sermão nela. Ele apenas ouviu e entendeu e ajudou-a financeiramente dentro daquele valor que ele podia. Porque ele percebeu que o que ele podia fazer era ouvir, orar e pelo menos sanar parte do problema financeiro que era da fome. Então, o Chico, ele deu aquela ajuda silenciosa, né? Ele transformou uma vida. Nós não podemos fazer isso? Obviamente que podemos, né? Porque as pessoas aflitas, assim como nós muitas vezes estamos, passam por nós durante o dia inteiro. É um telefonema choroso, às vezes a gente observa a pessoa sentada num calçadão. Eu moro em Anchieta, né? Eu tenho lá próximo à minha casa um calçadão maravilhoso para o mar. E ali às vezes eu percebo pessoas assim muito compenetradas, pensativas, cabisbaixas. E nem sempre eu consigo me aproximar dela. Mas eu elevo meu pensamento e peço, Senhor, ajude essa pessoa. Isso é a compaixão silenciosa, é amor silencioso. Eu posso fazer, qualquer um de nós pode fazer. Isso não depende de cofres fortes, né? Então, amar sem esperar retorno, servir sem aparecer e consolar sem ferir. É o que Jesus nos pede. Terminou essa parte? Terminei, agora é você. Então tá. A segunda parte do texto, ela é pequenininha, mas ela tem tanto conteúdo, né, que eu tive que ir buscar para trazer para vocês o mais completo, na medida do possível, né, entre aspas, possível. Então, o texto diz assim: por amor, Jesus elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Então, esse samaritano, em primeiro lugar, o que é o samaritano? É a pessoa que veio da Samaria. A Samaria é uma região lá daquela região da Judéia. E o samaritano, a Samaria era uma região muito mal vista pelos judeus. Eles eram considerados menos puros que os judeus. Então, por causa disso, os judeus tinham muito preconceito contra os samaritanos. E numa época, os judeus perguntaram a Jesus o que eles podiam fazer para obter o reino dos céus. E depois ainda colocaram uma outra pergunta, que foi: quem é o meu próximo? Porque Jesus falou que para adentrar o reino dos céus, eles precisavam amar ao próximo. E aí, muito oportunamente, eles perguntaram: mas Senhor,
quem é o meu próximo? E até hoje nós temos dúvida, né? Quem é o meu próximo? É quem está pertinho de mim? Também. Também. Mas o meu próximo, por exemplo, pode ser uma pessoa que mora lá no outro país. Mas ele é meu próximo por quê? Porque ele é meu irmão em Deus, então ele também é meu próximo. E eu posso sentir a dor dele me colocando como um ser humano igual a ele. Então ele é meu próximo. Aí deixa eu dar um exemplo do Divaldo, que o Divaldo assistia os noticiários, ouvia, né, a solicitação de muitas pessoas pedindo prece. Então ele tinha um caderno em que ele anotava aqueles casos mais severos, né? E ali ele não conhecia a pessoa, não sabia de onde era, quer dizer, sabia assim, que nem o livro de prece, que tem lá na casa espírita, a gente tem em casa, coloca o nome e coloca o lugar. Esse lugar para o mundo espiritual não tem distância. Pode ser aqui, pode ser no Japão. Então, no momento que a gente emana essas vibrações de paz, de amor, solicitando a espiritualidade que interceda por essas pessoas, nós estamos amando o nosso próximo. Que não é esse próximo aqui, mas é o próximo que mora no mesmo planeta que a gente. Isso mesmo. Mas então ele faz o samaritano o exemplo de solidariedade. E por que a Joana de Ângeles fala isso? Vou só recordar a passagem que é a parábola do bom samaritano. Onde Jesus, aproveitando a pergunta de quem é o meu próximo, ele lança a mão dessa parábola, que era uma coisa que Jesus era mestre em fazer, a contar histórias, porque uma parábola nada mais é do que uma história, exemplificando uma lição. Então ele conta, né, que eu acho que todos vocês devem se lembrar, aquela passagem que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E olha que interessante, descia. Então mostrava o quê? Que Jerusalém estava num patamar acima e ele descia. Ao descer, ele vai encontrar uma série de dificuldades, que é como a nossa vida. Nós subimos espiritualmente e nós descemos também quando nossos pensamentos, né, as nossas ações resvalam para um terreno não muito positivo. E esse samaritano, foi o único que, ao encontrar um homem caído na estrada, para ajudá-lo. Porque antes tinha passado um religioso, um fariseu. E eles olharam, viram aquele homem nu, ferido, caído, e nenhum parou. Mas esse samaritano, que era tido justamente como um homem de má vida, atende esse homem caído, leva a uma hospedaria, entrega para o hospedeiro recursos para que o hospedeiro pudesse cuidar dele e depois retorna para ver como que esse homem estava. Então, a parábola do bom samaritano, ela é muito rica, ela tem 1000 coisas que a gente poderia falar aqui, mas não vem ao caso. Mostra o quê? Solidariedade. Então esse homem, que aparentemente era um homem que não gozava de uma reputação grande perante aqueles outros homens, que eram os doutores da lei, etc., foi o único que realmente foi o próximo daquele homem. Os outros não se comportaram como próximo daquele homem. Não tiveram empatia, né? Não tiveram, ser o próximo é ter empatia. Bom, daí o texto continua dizendo assim: com amor, ele liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Essa mulher equivocada pode ser qualquer uma, mas aqui a gente pode pensar naquela mulher que cometeu erros e foi levada à praça pública. Esse texto ele não deixa claro de quem que Joana está se referindo. Mas o que ele fez? Se foi essa mulher equivocada, quando ela é condenada ao apedrejamento e é levada à praça pública, e que Jesus fala: tire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e que todos os homens, do mais antigo, do mais velho para o mais novo, deixaram a pedra porque sentiram que eles também não podiam condenar aquela mulher, porque eles também tinham uma vida não muito correta, né? Íntegra. E essa mulher, então, vendo essa situação, imagina o alívio dela.
ela vai até Jesus e pergunta para eles: e tu não me condenas? Porque ela tinha o sentimento de culpa, por isso é que ela fala: e tu, Senhor, não vai me condenar? E Jesus então responde para ela: não, também não te condeno, vá e não peques mais. Então ele tirou dela esse sentimento de culpa, mas condicionando o perdão a uma atitude correta dela dali para frente. E essa lição ela é muito importante, porque nada de Jesus é gratuito. Então ele condiciona: olha, se você quer seguir o caminho reto, haja retamente. Foi o que ele falou para ela. Bom, o texto continua dizendo assim: pelo amor, atendeu a estrangeira Ciro-fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. E aqui, novamente, eu quis descobrir quem era essa mulher Ciro-fenícia. Não encontrei nada que fosse assim, é essa. Mas, como é uma enfermidade humilhante, eu concluí que era mulher hemorraísa, aquela que sofria de uma hemorragia, por isso que a Joana fala que era uma enfermidade humilhante, imagina, né? Ela era considerada imunda. E ela toca nas vestes de Jesus e fica curada. Depois de 12 anos doente, ela fica curada imediatamente. E o texto continua dizendo: de amor estavam repletos seu coração e suas mãos, para esparzi-lo com os espezinhados, quer dizer, aqueles que eram humilhados, fosse um cobrador de impostos. Então veja, a quem que a Joana está se referindo aqui? A cobradores de impostos, porque não tinha só um cobrador, tinham vários, e nós conhecemos um, que é Mateus. E ele era mais espezinhado ainda pelo próprio povo judeu, porque ele trabalhava para os romanos. Então os seus conterrâneos achavam que ele não era merecedor de nenhum tipo de consideração, mas Jesus enxerga nele um possível colaborador. Inclusive ele vem a se tornar um dos seus discípulos mais queridos. A mulher adúltera, que pode ser então essa mulher que eu citei anteriormente, o filho pródigo. Quem é o filho pródigo? É aquele que abandona o pai e depois ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos. A viúva necessitada. Quem é essa viúva necessitada que a Joana cita? É aquela mulher pobre, viúva, que vai ao templo, à sinagoga, e ela só tinha 2 moedas. E ela chega no templo e ela coloca essas únicas 2 moedas dela aí tem uma palavra difícil aqui que eu nunca consigo lembrar. Gasofilácio, que é aquele recipiente onde os homens, ricos, estufavam o peito para colocar o seu dinheiro ali. Para eles, aquele dinheiro, 10 moedas, não fazia a menor diferença, porque eles eram ricos. Mas a mulher pobre, 2 moedas, provavelmente, ela tirava o alimento dela. Tudo, né? Então, ela é o símbolo da pobreza digna que Jesus coloca aqui. E a mulher enlutada, a mãe enlutada, que era aqui, muito provavelmente, a viúva de Naim. Naim é uma pequena vila lá da Galileia, que ela tinha acabado de perder o filho. E Jesus, então, se compadece daquela situação e a ajuda, ressuscitando o filho, que estava morto. Bom, esse é o trecho que eu só queria completar aqui, que diz assim: sempre havia amor em sua trajetória, ou seja, em sua caminhada, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Eu quero chamar a atenção aqui, porque Jesus não cuidava só das mentes, só do espírito. Porque quem está com fome precisa do alimento. Não adianta você querer dizer para uma pessoa que está na pior, que está com fome, que está faminto, que você só dê uma palavra. E esse é um erro que a gente incorre. Se ela está com fome, primeiro dá o alimento material, para depois, então, quando ela está saciada da fome material, ela ser capaz de receber, então, esse alimento espiritual.
E com isso, né, a gente percebe que na caminhada de Jesus nunca faltou amor, o amor que esclarece, nunca faltou o consolo e essa elevação, né, que faz com que a gente verdadeiramente perceba as oportunidades que surgem e que nos dá um objetivo. Porque o grande problema nosso hoje, dessa ansiedade, desse vazio, é a falta de objetivo, é a ausência de Deus nas nossas vidas. Quando nós podemos não ter nada, mas se nós tivermos Deus, nós vamos conseguir sobreviver. E nessa lição, o próximo tópico fala muito na questão de que Jesus, apesar dele ter sido, não, estão falando lá de trás, né? Um espírito que veio realmente nos ensinar a lei de amor, de caridade, de perdão, ele não deixava de ensinar. Ele não deixava de ter a energia necessária, a moral que é necessário para educar, que edifica, né, que disciplina e salva. Então, não basta nós falarmos, é importante a gente fazer a transformação, a reforma íntima, no dia a dia começarmos a trabalhar, perceber os pontos onde nós temos falhado mais, né? Tem até uma forma da gente fazer, de vez em quando eu faço isso, eu coloco lá a minha meta hoje, agora, nesse momento, ser mais paciente com os meus, ser menos vaidosa, ser menos orgulhosa, e aí é uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer alcançar todas as perfeições em uma existência que nós nem vamos conseguir. Não vamos conseguir nenhuma. Pegar uma virtude e ser pleno nessa virtude, não vamos. Nós temos que ter essa consciência, porque nós somos espíritos muito imperfeitos e estamos cometendo erros há séculos e séculos e séculos. Então, que a gente possa realmente fazer o melhor para evitar que tenhamos que retornar para reaprender, a não ser assim, dar continuidade ao aprendizado, aí é diferente, né? Então, aqui diz assim: chorou sobre Jerusalém, advertiu os fariseus distraídos, denunciou a hipocrisia sem jamais perder a ternura, entregou a própria vida como suprema lição de amor. Então, em qual momento que a gente vê Jesus reclamando? Em qual momento a gente vê Jesus chorando de dor, a não ser de dor, tristeza pela ignorância de nós, seres humanos? Aí ele chorou assim. Assim, tipo, meu Deus, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça, os meus irmãos não conseguem enxergar. Então, é importante, né? E a gente não pode, nunca se deixou, ele, né? Que aqui tá assim, nunca se deixou conduzir pelo sentimentalismo, nem pela agressividade. Então, a gente tem que ser coerente com o amor. A gente pode falar duro sem ferir, porque as palavras ferem, o olhar fere. Então, fica aí, né, um alerta mesmo, que pra gente ensinar, a gente tem que olhar com os olhos de Jesus. É difícil, né? Porque Jesus nos olhou sempre com muita misericórdia, com muita compreensão. E eu queria aqui falar que, assim, que uma das coisas que nós entendemos de uma forma muito equivocada é o que significa amor. Porque a gente pega o amor como uma coisa, é o amor pelo namorado, é o amor pelo marido. É esse amor que ele se esvai do primeiro obstáculo. Não é desse amor que a Joana está falando. Ela está falando do amor incondicional. É aquele amor que ama, mas também corrige. Porque às vezes a gente deixar passar as coisas não quer dizer que a gente está amando. Pelo contrário, a gente está permitindo que o nosso próximo continue equivocado e prejudicando e prejudicando o próximo.
O Evangelho mesmo nos diz, né, que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, né, na sua maior pureza. Está lá no Evangelho, capítulo 17, item 3. Bom, gente, assim nós terminamos mais esse estudo. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. A gente fica aqui aguardando o comentário de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.